E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Tudo certo? Passando então para corrigir, era Vargas, tá? Unidade 2, caderno 2, era Vargas. Vamos lá? Para quais membros da sociedade o uso do termo revolução faria mais sentido? Revolução, quando a gente fala golpe, revolução, né? Tem um quadro aqui em cima falando sobre isso. A gente associa a revolução mais à galera da indústria, as pessoas, né, os industriais, os grandes industriais, né, que estavam querendo desenvolver mais o Brasil em torno da indústria, insatisfeitos com aquela política do café com leite que estava dominando aí, controlando, né, o Brasil durante muito tempo. E a galera do exército também, né, principalmente os tenentes. A gente tinha visto lá um movimento tenentista lá atrás, né, que queriam fugir daquele movimento tenentista, das sanções, né, dos castigos que iam acontecer por causa daquele movimento tenentista. Então a gente pensa em industriais, grandes industriais, a galera da grana que queria elite industrial que queria desenvolver o Brasil e a galera do exército. Quando a gente fala em golpe, a gente já pensa nos operários, a gente já pensa no movimento mais assim, na estrutura do país, sabe? O movimento operário era uma demanda de muito tempo, né? Esses operários estavam contestando muita coisa. Então o golpe está fazendo mais sentido relacionado a esse grupo social, aos operários que vinham ganhando força durante muito tempo, desde se a gente pensar em 1800 e pouquinho, né, 1815, 1820, a gente já pensa no movimento operário, a gente já pensa, quando a proclamação da República acontece, 1889, né, a gente já vê uma contestação muito grande, né? Então a proclamação da República é 1889. Quando você vê 1900 e pouquinho, né? Essa república acontecendo, essa república que não foi, essa república dos bestializados, né? A gente falou em sala isso. Então esses movimentos vão começar a surgir muito, né? Então a gente chama de golpe. A gente chama de golpe. A palavra golpe está mais relacionada a esse movimento operário, tá? Quando eu viro aqui, eu chego nessa página. Eu chego nessa página 434 e trago aqui na 434, deixa eu achar aqui a minha. Tá. Ó, 434. A imagem ao lado mostra a charge de J. Carlos, do jornal O Malho, e tem aqui, né, gente, café de São Paulo e leite de Minas. Qual é o nome da política satirizada na charge? A política do café com leite, tá? Cite duas razões para o enfraquecimento dessa política no final da década de 20. No final da década de 20, a gente pensa em 1929. Em 1929, a gente lembra da crise de 29. Crise de 29 é essa que vai arrasar com a economia estadunidense e os Estados Unidos eram o nosso principal comprador, era o principal comprador do nosso café. Então a política do café com leite, principalmente o café que vai dar ruim, porque os Estados Unidos não vão ter dinheiro mais para comprar. Então, Vargas vai governar em 1930, 1930 e pouquinho vai jogar muito café no mar, né, o Conselho Nacional do Café, né, vai impedir aí a plantação de café. Então, o café vai, né? E o Vargas vem também muito com essa proposta de industrializar, tá? Como foi formada a Aliança Liberal? A Aliança Liberal vai ser aquele grupo que vai se formar ali junto, né, com o Vargas vai surgir ali governando o Rio Grande do Sul, vai chamar a galera da Paraíba para poder se opor ao Washington Luiz, né, se opor a São Paulo, ao fato do Washington Luiz querer trazer lá o Júlio Prestes para governar. Logo depois dele, ele tinha que chamar um mineiro e ele vai chamar o Júlio Prestes, que é paulista, tá? Preencha aqui as lacunas, tá pedindo aqui, olha. Nas eleições de 30, a Aliança Liberal, coloquem ele na Aliança Liberal, lançou Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, da Paraíba, em homenagem lá à capital, tá? Como candidatos à presidência e vice-presidência, respectivamente. Os candidatos defendiam um programa de incentivo à produção industrial nacional como um todo, e não apenas à agricultura. Então a gente percebe que quando o Rio Grande do Sul vem junto com a Paraíba, junto com João Pessoa, o Vargas, vão trazer uma ideia de desenvolver a indústria. Então a galera de São Paulo, que dominava ali a questão do café, obviamente não vai querer, né? Além disso, representava uma proposta de legislação que protegia os trabalhadores. O programa também insistia na necessidade de uma reforma política como a instituição do voto secreto. E aí a gente vem para cá, para número 4, e fala justamente disso, do voto.
Com base nas determinações da Constituição de 34, preenche o quadro a seguir. O voto era apenas aos homens. A gente já vê exclusão aqui, né? Mulher não vota. Aqui diz homens maiores de 18 anos, mas analfabeto também não era citado, tá? Legislação trabalhista, a gente vai ver aqui o surgimento do descanso semanal, carga horária semanal, férias remuneradas, tá? Organização sindical, o Vargas estava governando, isso aqui é o momento do Vargas, tá? Sindicatos, autorização para criação, tá? Mas o sindicato vai ser muito controlado pelo Vargas. Educação, ensino primário, na verdade, perdão, gratuito, inclusive aos adultos. Aqui embaixo na 3, desculpa, gente, eu tô aqui. Não, tô aqui. Desculpa, tô aqui. Aqui embaixo, na 5, tá pedindo pra gente colocar aqui se é a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, né, de vertente lá comunista, ou a Ação Integralista Brasileira, que era conservadora. Vamos lá. A ficou a ANL, a B, A e B, a C, A e B, a D, a ANL, tá falando do Partido Comunista ali, tá na cara, A e B, a última, tá? Tarefa. Que razões motivaram esse movimento, a Revolução Constitucionalista? Na verdade, a razão, eles queriam uma Constituição, estamos chateados com Vargas, principalmente porque São Paulo tinha saído do cenário. Quando o Vargas entrou, né, a ideia lá do Washington Luiz, trazer o Júlio Prestes, era São Paulo se perpetuar no poder. E aí o Vargas deu um golpe, né, o golpe de 30, muitos chamam de revolução, e aí a gente vai ver São Paulo ficando muito chateadinho com isso, porque vai estar perdendo o poder, tá? Significado da sigla MMDC, no cartaz aqui do lado, olha, tá aqui como se fosse no peito do rapaz, do boneco, né, do desenho. Esse MMDC faz menção aos nomes dos estudantes que morreram, né, no confronto lá com as tropas federais, lá naquele movimento, no movimento paulista, tá? Revolução. Então os nomes eram Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Virando aqui a folha, eu tenho aqui um quadro. Eu tenho aqui quais foram os resultados que os paulistas conseguiram com o movimento. Vão conseguir principalmente trazer uma nova Constituição, né? Era isso que eles queriam, por isso Revolução Constitucionalista, tá? Anauê significa você é meu irmão. Observe a capa da revista Anauê e escreva 3 aspectos da imagem que fazem referência à ideologia nazifascista. Então aqui, olha, bem, a militarização, eu posso colocar o fortalecimento do Estado, eu posso colocar o nacionalismo exacerbado, aquela galera do Heil Hitler, aquela mão, aquele é um nacionalismo, uma obediência ao líder, né? Uma exaltação ao líder. Podem colocar também, que aqui também vai ter, tá? Isso com Vargas, tá? Esse quadrinho de baixo tá assim, ó. Quais as principais transformações ocorridas no cenário econômico durante as décadas de 20 e 40? Então vocês percebam aqui, olha, entre 20 e 40 no quadrinho, tá aqui o quadrinho verde e roxo, a gente percebe o índice de industrialização, o roxo, crescendo, né? De 21 para 43, tá? E a agricultura diminuindo, de 79 caiu para 57. Estão vendo aqui? Eu não consigo abrir mais a tela, tá? Mas a gente consegue observar isso. Relaciona as projeções do gráfico com a política varguista do período. Ora, era o que ele queria, né? Investir em indústrias. Então a gente percebe que em 1920 tinha pouca indústria, no roxinho 21. Quando Vargas entra lá em 40, a gente já vê CSN, a própria Petrobras, vai surgir, se eu não me engano, em 43, tá? Mudando aqui, leio o texto sobre a influência dos rádios. Pessoal, o rádio era um instrumento de propaganda. Não existia internet, né? Não existia televisão, muito menos internet. Quando as pessoas, na hora do jantar, quando as pessoas sentavam para ouvir o rádio, aquela ali era a maneira desses políticos, né? Na verdade, o Vargas aqui, porque ele vai criar, inclusive, um departamento de imprensa e propaganda, vai agir ali como um ditador, né? No Estado Novo. A gente percebe um controle sobre a população através do rádio, tá? Qual a relação da política varguista com o rádio? É isso aí mesmo. Aquela DIP, né, que vai ser criada, o Departamento de Imprensa e Propaganda, falar bem do Vargas, falar bem do governo. Nossa, esse presidente é o cara, tá? Explique os 2 episódios da história do Brasil citados a seguir. O plano Cohen, tá aqui, olha, é aquele suposto plano de ataque comunista, né, que o Vargas vai criar para dar o bote lá em 1937. Vai dizer que os comunistas estão querendo invadir, querendo dominar, governar o Brasil, né? Depois descobriram que isso não existiu, tá?
Queremismo. Esse movimento queremista vai acontecer lá em 1945 e o povo vai pra rua pedindo queremos Vargas com placas e tal, porque o Vargas já saiu aqui, né, já renunciou. E a gente está vendo a Segunda Guerra acabando, esses ditadores, o nazista, né, o nazismo, o fascismo caindo, e o Vargas também vai cair, tá? O queremismo, então, é o povo pedindo para o Vargas voltar. Leia a frase aqui embaixo, tá assim. Explica a relação entre a frase e as discussões ocorridas. Essa frase tá falando da participação feminina no mercado de trabalho. Tá assim, ó. O integralismo fará de nós mulher culta, inteligente, útil à sociedade, né? Agora a visão da mulher é outra, né? A mulher, inclusive, vai participar da questão do voto aí. Foi só em um estado, se eu não me engano, foi o Rio Grande do Sul, 1940 e pouquinho, tá? Virando aqui, eu tenho a número 1 ficou a letra A número 2 ficou a letra B, a número 3 ficou a letra D. Qualquer coisa vocês me chamem lá pra gente tirar dúvida disso aqui, tá? Aqui eu tenho 439 e aqui tá, era Vargas, governo provisório, constitucional, Estado Novo. Governo provisório, a gente vai colocar aqui, olha, nessa primeira coluna, tá? Ausência da Constituição, chega ao poder por meio da Aliança Liberal e o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública vai ser criado, tá? Revolução Constitucionalista, queriam basicamente uma nova Constituição para o Brasil, tá? E a Constituição de 34, vão surgir as leis trabalhistas, estão aqui embaixo, olha. Constituição de 34. Leis trabalhistas, voto secreto, os sindicatos vão ser criados, o federalismo também, essa divisão aí em estados, tá? Era Vargas. Eu tô no governo constitucional, ó. Ação integralista brasileira. É isso aí. Ação integralista brasileira. Lema: Deus, pátria e família. Defendia a militarização. A ideologia, tem que falar aqui que era nazifascista. Se apoiava muito no Mussolini e no Hitler, tá? Não pode esquecer de colocar isso. E apoiava o Vargas. O Vargas também se apropriava muito do que o Mussolini falava. Até essa questão da propaganda também, Vargas vai copiar do Mussolini, tá? Aliança Nacional Libertadora. A Libertadora é aquela de caráter comunista, tá? Então surge aí o comunismo, a intentona comunista e os presos expulsos do país. O plano COI é aquele suposto plano comunista, de ataque comunista ao Brasil, tá? O Estado Novo, a gente vai ver o Vargas governando de 37 a 45. Então a gente vai colocar nacional desenvolvimentismo, a gente coloca a criação das empresas estatais. A CLT é a carteira, a criação das leis trabalhistas. Então a gente vai colocar salário mínimo, a gente tem que colocar férias remuneradas, jornada de 8 horas. Tudo isso eram demandas, olha, que estavam pedindo já há muito tempo, tá? Indígenas, modelo de cidadão e a marcha para o oeste. Educação e propaganda, criação da DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O rádio vai ser muito utilizado aí, a gente viu em exercícios anteriores, tá? Educação exclusiva para as mulheres. Fim do Estado Novo, é a questão lá da renúncia, né? É a questão da renúncia. A gente vai ver a Força Expedicionária Brasileira, a gente vai ver o Vargas entrando numa guerra. Ora, então ele está agindo como um ditador, se apropriando lá do Mussolini, das coisas do Mussolini, principalmente o Mussolini, e vai lutar na guerra do lado dos Estados Unidos. Tem uma contradição aí, tá? Queremismo e renúncia. Partiu? Partiu. Ó, nossa correção tá ok de Vargas. Nosso próximo passo é Guerra Fria. Os slides já estão prontos, mas é só semana que vem. Dá para dar uma descansada, dar uma respirada. Qualquer coisa me chamem, por favor, tá? Se cuidem. Beijo. Até.